Deus Pai misericordioso e de bondade infinita, dirigimo-nos a Ti como filhos e filhas, pois vimos a Sua estrela e viemos prestar-lhe homenagem. guia-nos como guiaste os magos que, vendo a estrela, seguiram-na pelo caminho. Ilumina nosso caminho com este astro que é dom, realização de Tua amorosa presença para toda a humanidade, mediante a nova luz que é Jesus. Fortalece e abre nossos corações para o encontro com as diferentes culturas, tradições, religiosidades, etnias, línguas e sonhos. Queremos ser pequenas pontes de unidade e amorosidade, partilhando os tesouros que gratuitamente nos deste. Queremos caminhar juntos e juntas com todos os povos da terra. Enquanto fazemos caminho ao caminhar, ensina-nos a viver a cultura do encontro, nos despojando para experiências mais profundas da cultura da paz. Que os presentes entregues pelos magos a Jesus simbolizam para nós o ouro. É sinal de que o rosto do irmão e da irmã é o fundamento ético para a acolhida. O incenso, sinal de que a melhor forma de te louvar é nos comprometermos com a superação de toda forma de violência. E a mirra é o perfume valioso que nos envolve e nos desafia a sermos responsáveis pelo cuidado com a criação. Bom Deus, que a Epifania ocorrida em Belém faça de nós testemunhas da unidade e da paz. Deus revelado em Jesus Cristo e presente pela ação transformadora do Espírito Santo, que a tua ternura seja para toda a humanidade, do norte e do sul, do leste e do oeste, e que ela faça morada em nossos corações. É o que te pedimos em nome do teu Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Amém. Na desesperança da humanidade, brilhou um astro que veio do Oriente. Nele, vemos uma luz que penetra das profundezas do que nos separa um dos outros. Superar a divisão é um chamado que requer coragem e fé. Estimados irmãos, estimadas irmãs, eu sou Newton Guise, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, da IECLB, e estou aqui na comunidade luterana Igreja de Cristo, em Curitiba. É um prazer poder compartilhar algumas reflexões nesta semana de oração pela unidade cristã, especificamente sobre este tema da unidade na diversidade. Quero fazer isto a partir do Evangelho de João, no capítulo 13, os versículos 31 até 35, que eu peço, quem tiver uma Bíblia, que por favor me acompanhe na leitura. Quando Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos
que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Até aqui a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, que ela também seja luz para o nosso caminhar. Amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs, o texto começa dizendo quando Judas saiu. E com isso, o Evangelho nos diz que nem todas as pessoas próximas de Jesus puderam acompanhá-lo. Mas a glorificação de Jesus depende exclusivamente de Deus, não do número de simpatizantes de Jesus. Nesse tempo litúrgico, depois da Páscoa, temos ouvido vários textos bíblicos em que Jesus tem se revelado fisicamente a diversas pessoas em diversas situações. Já no domingo de Páscoa, ele se revelou às mulheres junto ao túmulo vazio. Depois, ele se revela aos discípulos de Emaús. Em seguida, ele se revela ao grupo maior de discípulos numa praia, no mar da Galileia. Em seguida, ele se revela a Tomé e depois também ele se revela a Saulo no caminho de Damasco. São revelações físicas de Jesus. Hoje, Jesus nos quer falar sobre os lugares onde ele vai estar presente, onde ele vai se revelar, mesmo sem ser visto fisicamente. Jesus se autodenomina, se autodesigna aqui como o Filho do Homem, um título que faz referência ao novo homem, ao novo Adão e também à nova humanidade que Jesus quer inaugurar conosco. Portanto, o Evangelho de hoje nos diz que Jesus está se despedindo dos seus discípulos, que em breve eles não vão mais vê-lo fisicamente, mas Jesus revela aos discípulos como eles poderão sentir a sua presença espiritual, mesmo sem enxergá-lo fisicamente. Jesus então lhes diz: eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, amem também uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, então todos saberão que vocês são meus discípulos. É através do amor de uns pelos outros que eles sentirão a presença de Jesus entre eles. E essa é a principal missão dos seguidores e das seguidoras de Jesus. Eles devem ser reconhecidos, os seguidores e seguidoras de Jesus, como uma comunidade de amigos. Essa é também a característica da igreja. Ser uma comunidade de amigos e de amigas. Por isso, como seguidores e seguidoras de Jesus, devemos estimular e devemos preservar este amor fraternal. Um seguidor, uma seguidora de Jesus, jamais pode ser uma pessoa intolerante, que se expressa com raiva, que sempre está julgando negativamente a tudo e a todos. Quem se comporta assim está um pouco longe de Jesus. Quando o amor é verdadeiro, ele sempre vai valorizar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa ou nos diferencia. O amor de Jesus pede que nós cultivemos a amizade, a reciprocidade, o apoio mútuo. E isso vale para as relações entre as igrejas, mas vale também para a nossa vida pessoal.
Qualquer relação humana onde só se destaca os problemas e não as virtudes é uma relação que não se sustenta. O amor se fortalece e ele supera as dificuldades quando nós valorizamos o que nos une, não tanto o que nos diferencia. Portanto, Jesus fala do amor, porque nenhuma relação se sustenta sem esse ingrediente essencial. Isso vale também para os grupos dentro da igreja, para as relações ecumênicas. Os grupos ecumênicos, eles costumam ter causas concretas. Tem a causa indígena, tem a causa agroecológica, tem a causa de gênero, tem a causa política e assim por diante. Toda pessoa ecumênica acaba se envolvendo, se simpatizando com uma ou mais destas causas sociais. Mas as relações entre os grupos com causas sociais também se deterioram em relações de conflito. Por isso, para manter a unidade na diversidade, uma das mais importantes funções do movimento ecumênico e das pessoas ecumênicas é lembrar constantemente destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Amem como eu vos amei. E amem tanto como eu vos amei. Precisamos constantemente lembrar e valorizar que o que nos une é mais importante e é maior do que aquilo que nos diferencia. Portanto, a presença espiritual de Jesus hoje está na comunidade, na igreja, num movimento onde se pratica o amor. E os seguidoras de Jesus, como pessoas com espírito ecumênico, nós temos a missão de nos manifestar nos momentos de conflito, como aqueles que lembram que para chegar a uma sociedade mais justa, mais fraterna, é preciso praticar o amor de Jesus. Sem a prática do amor, não é possível ser uma pessoa cristã, muito menos representar a Jesus ou sentir a sua presença. Manter a unidade na diversidade entre os grupos sociais é a nossa missão, como seguidores e como seguidoras de Jesus. Portanto, se Jesus não é mais visível fisicamente entre nós, se ele não está mais à plena vista, nós ainda assim podemos falar da sua presença. Nem todas as pessoas conseguem vê-lo. Só os que creem e praticam o amor é que conseguirão enxergá-lo, é que conseguirão sentir a sua presença. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós, agora e sempre. Amém. Fiquem com Deus. Cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda a mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina, humana. Amém. Diante de tanta intolerância religiosa
e polarização que divide nossa sociedade e comunidades, nos perguntemos: como superar as divisões e voltar a ter esperança? Quais são os dons que colocamos a serviço da unidade? E quais são os desafios para proclamarmos e vivermos a unidade?